Pessoal, sejam bem-vindos a essa nossa live. André, você quer comentar alguma coisa antes de eu iniciar? Quer fazer alguma introdução aqui? Sim, né? Hoje a gente vai ter uma experiência aqui diferente do que a gente tem feito ultimamente, né? Não é só trabalho com a técnica da EFT, mas hoje vai ser um trabalho focado em autoconhecimento para você conectar o que acontece na sua vida hoje com o que tem lá no seu passado, para você descobrir. E essa vai ser uma experiência prática mesmo, né? E quem vai conduzir isso aqui é o Caio. Ele já fez esse tipo de sessão já com dezenas, talvez até centenas de pessoas. E ele sabe muito bem conduzir esse processo. Então, a sessão de avaliação emocional vai servir para cair essas fichas. Às vezes a gente tem situações que acontecem na nossa vida que, por mais que a gente saiba na teoria que deve ter algo por trás, a gente não conecta, a gente não tem aquela convicção, né? Às vezes parece que é coincidência, aquele padrão que a gente sofre hoje, mas a experiência prática mostra que as raízes existem. E hoje vai ser você vai ter uma chance de fazer essa conexão profunda. Isso é muito bom, né? Porque te dá a chave para você se curar. Você tem que descobrir aquilo que está por trás do seu padrão para que você possa finalmente conseguir liberar, curar aquilo e se libertar, né, da programação. Então, eu vou passar aqui a bola para o Caio, ele vai conduzir. É isso aí, Caio. Pode pegar. Maravilha. Obrigado. Pessoal, sejam bem-vindos, então, à nossa live de avaliação emocional. Então, meu nome é Caio, como o André apresentou aqui. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e aí a gente iniciar, que eu preparei aqui para ficar mais organizadinha a apresentação. Já apareceu aí para vocês? Ótimo, então vamos lá. Então, qual que é o nosso objetivo aqui nessa sessão de hoje? É identificar a raiz invisível de padrões que estão travando a vida de cada um de vocês. Então, qual é o foco, né, desse encontro? Para quem que foi feito esse encontro de hoje? Então, esse encontro é para você, se você repete os mesmos padrões emocionais, então você sente que está preso em um ciclo sem fim, você faz as mesmas escolhas, obtém os mesmos resultados frustrantes, mesmo que racionalmente você queira mudar, mesmo que racionalmente você entenda que você está em um padrão negativo, mas você fica preso nesses ciclos. Essa live aqui, ela também vai ajudar muito caso você já tenha feito terapias, cursos, mas você sempre volta para o mesmo lugar. Então, até hoje, você já investiu muito tempo, muito dinheiro em desenvolvimento pessoal, você até teve insights poderosos, mas você ainda se encontra aí nos mesmos padrões, nos mesmos comportamentos, que são comportamentos autodestrutivos. E aqui esse encontro também é para quem está aí se culpando por não conseguir avançar, né? Por não conseguir sair dessa estaca zero. Então, muitos aqui, eu já vi aqui a carinha de alguns, mas a gente sabe que são pessoas que estão em busca, né, de desenvolvimento pessoal, estão em busca de chegar num próximo nível, num próximo patamar na vida de vocês, e vocês ficam aí se perguntando, por que que eu não consigo mudar? E isso tudo, né, todas essas frustrações, elas começam a pesar porque vocês já tentaram de tudo, ou acreditam que tentaram de tudo, e vocês não conseguem quebrar esse padrão e não conseguem de fato implementar o que vocês precisam para conseguir a mudança que vocês tanto desejam. Então, aqui, antes da gente começar de fato a nossa sessão, eu preciso fazer um acordo com cada um de vocês. Então, para que vocês tenham o melhor resultado possível, para que essa sessão seja de fato transformadora, eu peço que, pelo menos durante esse encontro nosso, você se permita desligar o que eu chamo de filtro da racionalidade. Então, pode ser que eu faça alguma provocação aqui, venha uma resposta na sua cabeça e automaticamente vem aquele filtro. Não, deixa isso para lá. Isso aí é besteira. Isso aí você já superou. Então, assim, pelo menos durante
esse nosso encontro, desliga esse filtro. Então, qualquer resposta que vier na sua cabeça, a gente precisa considerar ela. Por quê? Porque a gente entende que se vem uma resposta específica na sua mente, isso significa que existe aí uma carga emocional que precisa ser avaliada e é importante levar essa carga emocional em consideração para você conseguir quebrar esse padrão negativo que vem te segurando por tanto tempo. Então vamos lá. De 0 a 10, quanto você sente que repete os mesmos padrões emocionais? Então, 0 seria não repito nada, minha vida está totalmente sob controle. 5, às vezes eu repito, alguns padrões persistem. E 10 é se você sente aí que está num loop eterno. Então, de 0 a 10, coloca aqui no chat, tanto do Zoom quanto do YouTube, qual que é a sua nota. Então, assim, eu preciso que vocês participem, porque quanto mais eu tiver o feedback de vocês, mais eu vou conseguindo ajudar vocês a avaliarem melhor isso. Então, vamos lá. A Isabel já colocou aqui 8. A Heloísa colocou aqui 9, Bernadette 10, Eucleia 10. Hum, calma aí. Beleza, eu vou. Vocês podem colocar aqui no chat mesmo, tá? A resposta de vocês. Elane 10, Lúcia, Isilda, ó, bastante gente chegando aqui com 10, 7. Então vamos lá. Então anota aí também para vocês, quem tiver aí com um papel, uma caneta fácil, vamos anotando que, por mais que isso aqui vai ficar gravado, mas para vocês irem notando as questões que a gente vai trazer aqui durante esse encontro. Então, agora a próxima pergunta que eu faço para vocês nessa sessão. Qual é o problema que mais te dói hoje? Então, assim, o que está tirando de fato seu sono? Então, coloca aqui, pensa o que está destruindo a sua paz. Então, são problemas de relacionamento, você está num relacionamento falido, ou você tem conflitos constantes, ou você não consegue ter bons relacionamentos, não só afetivos, né, mas amizades, tudo mais, ou problemas de relacionamento familiar, ansiedade, autossabotagem, bloqueios financeiros. O que mais tira seu sono hoje? Aí, quem tiver com o papel e caneta, eu até deixei a dica aqui, né? Escreva aí. O problema que mais me incomoda hoje é. E aí, vamos colocando aí essa reflexão. Então, segurança financeira, partilha de divórcio. Então, bloqueio emocional, relacionamento com neta. Aí, segurança financeira, realização profissional. Muito bom. Relacionamento ameaçado. Falta de foco, autossabotagem. Então, vão colocando aí o comentário de vocês. E aí, o próximo ponto que a gente vai refletir aqui é o seguinte: pensando nesse problema de vocês, tá? Aonde que ele mais está te destruindo? Então, quando a gente fala nesse problema que você está enfrentando, ele está atrapalhando mais as suas finanças, a sua saúde física, a sua autoestima. Então, quanto mais específico você conseguir ser nessa reflexão, melhor. Então, pensa nesse problema, por exemplo, aqui. A Rose falou falta de foco. Então, falta de foco. Por causa dessa falta de foco, o que está acontecendo na sua vida? Seus projetos não estão avançando? Enfim, coloca aí também a reflexão de cada um de vocês. Falta de posicionamento. Então, aí a saúde mental da Carmen. Olha só que legal. Próxima reflexão que a gente vai fazer aqui. Então, assim, como vocês já colocaram aqui na nossa conversa, aqui no nosso chat, muitos de vocês deram até nota 10. Então, você fica nesse loop infinito. Então, você já tentou resolver isso e você não conseguiu, e você volta para esse padrão. Então, o que que a voz
que está dentro aí da sua cabeça, aquela conversa interna que você costuma ter, o que que ela te diz toda vez que você tenta resolver esse problema e você não consegue? Então, o que que essa voz que está aí dentro te diz? Vou dar alguns exemplos. Olha, você não é bom o suficiente para isso, você nunca vai mudar, você não merece alcançar isso que você está buscando, nem adianta tentar, as pessoas vão te abandonar caso você faça o que você precisa fazer, você vai ficar sozinho, você é um fracasso. Então, se você tivesse que colocar assim, o que que aquela voz te diz cada vez que você falha, o que que é que ela te diz? Então, assim, não se censure, não suavize. A gente vai precisar tocar aqui numas feridas, mas quanto mais aberto vocês forem, melhor, tá? Então, aqui, ó, a Mayumi colocou: você nunca vai mudar, você não vai conseguir, se não for perfeito, melhor nem fazer. Olha lá, rigidez. E o que que essa voz, então, quer dizer? Por que que a gente faz esse tipo de provocação com vocês? Então, essa voz, na verdade, ela expõe as crenças que te comandam, as crenças que estão com vocês desde que vocês são crianças, provavelmente. Então, qual é a verdade sobre essa voz interna? Ela não é uma verdade, ela nunca foi uma verdade. É apenas o eco da sua criança ferida, aquela criança que você foi e que ouviu, às vezes, muita crítica, muita rigidez, e essa criança interpretou o mundo e criou conclusões sobre ela mesma para conseguir sobreviver. Então, assim, essa criança entende: olha, eu não mereço as coisas, eu não sou bom o suficiente, se der certo, eu posso perder tudo, se eu me destacar, as pessoas que eu gosto vão sofrer, então eu não posso ser melhor do que quem está perto de mim. É perigoso ser feliz, é perigoso ser visto. Então, é importante vocês entenderem o que que essa voz diz para vocês, porque é ali que a gente vai buscar os padrões que acompanham vocês a vida inteira, tá? Então, agora que a gente fez essas reflexões iniciais, o que que é importante vocês saberem daqui para frente na nossa conversa? Informação não é cura. Então, entender o problema, então saber de onde vem, identificar padrões, ter insights poderosos, não é igual a curar o problema. Então, assim, a maior parte das pessoas, elas param nessa consciência. Então, quem já fez terapia provavelmente começa a se identificar bastante aqui. Por quê? Você faz a terapia, você entende tudo, você sabe exatamente aonde está errado, você consegue explicar os seus padrões com uma clareza impressionante, e mesmo assim, você continua repetindo os mesmos comportamentos. E por quê? Né? Porque consciência sozinha não muda o seu subconsciente, que é o que comanda as suas ações. Então, você precisa do que a gente chama de duas etapas da cura emocional. Então, quais são essas duas etapas? A primeira é essa que a gente acabou de trabalhar um pouco aqui e acabou de discutir, que é a consciência. Então, entender o que te aconteceu. Então, o primeiro passo é você ter a consciência do que te aconteceu. Então, enxergar esses padrões, identificar as crenças que são a base desse padrão, reconhecer aquela voz interna. E aqui é onde a maior parte das terapias, principalmente as mais convencionais e os cursos de desenvolvimento pessoal, te deixam. Então, você chega até aqui com muita clareza, porém sem transformação. E qual que é então a segunda etapa que a gente precisa para você conseguir de fato se curar emocionalmente? É o que a gente fala da limpeza emocional. Então, é pegar toda essa consciência que você tem e liberar a carga emocional dos eventos. Então, a gente vai voltar para os eventos raiz da sua infância,
E aí a gente vai pegar todas essas emoções que às vezes estão lá congeladas, escondidas embaixo do tapete, e a gente limpa essa carga emocional. Com isso, é como se você gerasse, vamos dizer assim, um vazio dentro de você. Então você tem um padrão negativo que te acompanhou a vida inteira. Quando a gente tira essa carga emocional, fica um vazio. E o que que a gente precisa fazer logo em seguida? Reprogramar as crenças. Então a gente preenche esse vazio com os novos padrões que você deseja ter na sua vida. E é aqui que acontece a verdadeira cura, onde você finalmente deixa de repetir os padrões que te acompanham a vida inteira. Então, quem está aí nos comentários, vai falando para mim, vocês estão aí na etapa um, na etapa 2 ou até hoje, nem na etapa um vocês estão na etapa zero, só para eu entender também como que tá o nível aí de cada um de vocês nessas etapas da cura emocional. Então, vocês só têm consciência, mas não conseguiram ainda tirar esse peso emocional que vocês carregam, ou vocês já estão até tirando esse peso. Então vamos lá, ó, bastante gente já na etapa um. A Elaine já está começando a tirar essa carga emocional, então já está na etapa 2. Ó, que legal. Então, o pessoal já vai tendo clareza da jornada deles e de onde eles precisam chegar. Mayumi, 2, já iniciou a limpeza, ó, bastante gente já começou a limpeza emocional, muito bom. Então vamos lá. E aí, o que que eu quero trazer aqui para vocês? Como eu disse, a maior parte das pessoas fica só na etapa um. Então fica só naquela terapia falhada, aquela terapia falada, então fica aquela análise interminável, fica anos buscando uma compreensão profunda, mas que de fato você não consegue mudar o comportamento real. Vocês não limpam, né? As pessoas não limpam a carga emocional que está atrelada aos eventos. Vocês ficam tendo o mesmo problema, só que com outra roupagem. Então, meu marido não presta. Larga do marido, arruma outro marido, a mesma situação. Ou muda de emprego, a mesma situação. Ou, eu preciso mudar de cidade para ser feliz. Vira o mundo inteiro e não consegue chegar aonde deseja. Por quê? Porque você não tirou aquela voz interna que te acompanha a vida inteira. Então, mesmo sabendo de onde essa voz interna vem, se ela não para de falar com você, é porque a crença que você carrega ainda está ativa. Então, assim, se você está só nessa etapa um, você não precisa de mais informação. Você precisa de uma limpeza emocional profunda. Por quê? Porque senão fica aqui igual esse desenho. Você tenta caminhar, só que você tem um peso emocional gigante nas suas costas que te impede de evoluir. Então, por isso que é tão importante. E o que que é então a limpeza emocional que a gente está falando aqui? É o processo de você voltar aos eventos raiz, então identificar as experiências lá da sua infância que criaram essas crenças limitantes. Aí você vai liberar emoções que estão congeladas. Então, a hora que a gente visita esses eventos, a gente sente essas emoções na pele. Então, só de falar de uma situação, às vezes, que aconteceu na nossa vida, a mão já começa a suar, o estômago já fica embrulhado, já dá aquele mal-estar. Então, a gente precisa acessar aqueles eventos e liberar essas emoções que estão congeladas. E aí acontece aquilo que eu comentei, que a hora que a gente tira esse vazio, a gente precisa reprogramar com o padrão, com a nova narrativa que a gente quer na nossa vida. E, assim, a gente não conhece uma ferramenta que seja mais eficaz do que a EFT, justamente para fazer essa limpeza emocional. Então, a diferença é clara. Nos processos terapêuticos, principalmente os mais tradicionais, eles vão te ajudar a entender. E aí, a limpeza emocional que a gente consegue, por exemplo, com a EFT, é o que vai te ajudar a se transformar. Então, se você quer entender,
os processos mais tradicionais ajudam bastante. Se você quer se transformar, aí, de fato, a EFT é a mais eficaz que a gente conhece para isso. Então, a gente vai fazer aqui uma sessão mais prática, então eu quero falar com um de vocês, mas o que que é importante? Por que que a gente volta tanto na infância? Porque a criança que você foi, ela ainda comanda a sua vida. Então, quando você é criança, a criança ela não tem um filtro, ela ainda não tem os contextos todos da vida. Então, ela não analisa, ela só sente. Então, quando você estava lá na sua infância, você apenas absorvia tudo que acontecia com você. Bom, pessoal, então retomando. Então, por que que a gente volta tanto na nossa infância? Né? Porque a criança que você foi, ela ainda comanda a sua vida. Quando você é criança, você não tem todos os filtros de contexto que você vai desenvolvendo quando você vai ficando mais velho. Então, a criança apenas absorve tudo o que acontece na vida dela como uma verdade absoluta sobre como ela é, sobre o que ela é. Então, a falta de amor vira uma crença. Críticas constantes, abandono emocional, comparação, tudo isso se transforma em crenças como, por exemplo, eu não sou bom o suficiente, eu não mereço amor. E essas crenças, mesmo que é, no seu subconsciente, principalmente no seu subconsciente, são elas que pilotam a vida de vocês. Então, seus relacionamentos, as suas finanças, a sua autoestima, suas escolhas de carreira, tudo isso é comandado pelas decisões que uma criança assustada tomou décadas atrás, tá bom? Então, por isso que é tão importante a gente voltar lá para nossa infância para entender a raiz emocional dos nossos padrões. E aí, o que que a gente observa, né? Quando você, então, vai parando aí, volta naquela reflexão da infância de cada um de vocês, e o que que a gente vai tentar identificar? Geralmente, a gente tem dois padrões emocionais que são bem comuns, né? Então, duas manifestações que acontecem quando a criança ela passa aí por situações mais traumáticas ou situações que vão gerando um padrão emocional negativo nela. Então, de um lado, a criança ferida, ela vira aquela criança rebelde. Então, ela faz bagunça para ser vista, ela briga muito, responde, desafia. Por quê? Porque a dor dela por não ser vista é tão grande que ela prefere ser vista para levar uma bronca do que ela sinta que ela não está sendo vista, que ela está sendo completamente abandonada. E aí, do outro lado, a gente tem o padrão da criança perfeita. Por quê? Ela, é, ela tem tanto medo de levar uma bronca que ela fica aquela criança perfeita, boazinha, que ajuda todo mundo, que não dá trabalho, que engole tudo, que tira as melhores notas. Então, acho que voltou. Ou não, só para o meu. Então, o que que vocês precisam tentar observar aí? Vocês, se vocês tivessem que se colocar numa caixinha, vocês estariam mais do lado da criança rebelde ou da criança boazinha? Então comentem aqui para eu entender qual é o padrão que vocês mais se identificam. A criança rebelde ou a criança boazinha? Mayumi, boazinha. Sônia, Elaine, ó, criança perfeita, boazinha. Aqui, ó, começou os rebeldes. A Silvana, a Deuni. É isso aí. Então, geralmente a gente vê muito essas duas diferenças aí de padrão. Ou vai para um lado da perfeição ou vai para o lado da criança rebelde. E por que que isso é muito importante
de você já ir observando, porque você vai entendendo o que que de fato costuma doer mais para vocês. Se dói mais o fato de vocês não serem vistas, ou se dói mais o fato de vocês serem repreendidas e vocês serem rejeitados, e aí isso já vai começando a ajudar vocês a entenderem os padrões emocionais que acompanham vocês até hoje. Então vamos lá. Ainda nesse exercício, coloquem então se vocês são rebelde ou boazinha. Se vocês estiverem anotando num papel, façam esse exercício de colocar aí qual é o padrão de vocês. E coloquem também se hoje vocês têm mais a tendência a explodir, a brigar, a romper com os relacionamentos, por exemplo. Então, você responde as coisas com raiva, sabota o que já tá bom, foge das coisas que estão mais intensas, ou se você tem mais o padrão hoje de engolir as coisas, de se anular, de não se priorizar. Então você diz sim quando quer dizer não, coloca todo mundo na sua frente, não consegue se priorizar, e aí a gente vai começando a concretizar cada vez mais essa relação da infância de vocês com a vida atual. Então vamos lá. Alguém aqui já está tendo aí algumas revelações só dessas reflexões que a gente fez até agora que que estão surgindo na cabeça de vocês, de buscar lá na infância de vocês o porquê que esse padrão de hoje começou a existir? Então coloquem aqui também. E eu quero saber aqui, principalmente alguém, eu sei que tem bastante gente do EFT Pro, mas se tiver alguém que não é do EFT Pro que esteja aqui no Zoom, tá? Levanta a mão, porque eu quero ouvir um pouco mais das reflexões que vocês estão fazendo aí. Então, eu quero trazer uma pessoa aqui para a gente ir mais a fundo em um caso aqui. Então, quem quiser expor aqui e compartilhar um pouco dessas reflexões para a gente analisar mais a fundo esse padrão emocional, é só levantar a mão e aí eu vou liberar aqui o microfone para vocês. Deixa eu ver, será que eu tirei a reação aqui? É, bom, a Glaucia está falando que não consegue levantar a mão. Deixa eu ver se eu consigo liberar seu microfone aqui, Glaucia. Vou achar a Glaucia. Vê se você consegue liberar seu microfone, Glaucia. Vai chegar uma notificação aí para você. Não tá dando. Se mais alguém quiser compartilhar um pouco aqui e quiser ter essa avaliação um pouco mais profunda, levanta a mão aqui, que eu já vejo aqui na sequência. Ah, a Glaucia liberou o microfone? Acho que sim. Foi. Glaucia, você consegue também abrir sua câmera para gente, por favor? Ah, liberou e voltou o microfone. Ótimo. Se você conseguir só abrir sua câmera para a gente conversar, eu agradeço. Ótimo. Vamos lá, Glaucia. Então, opa, na hora que você foi falar, deixa eu liberar de novo seu microfone que ele voltou a bloquear. Consegue liberar aí? E se tiver mudo? Aí, foi. Então vamos lá. Glaucia, qual é o principal problema que você anotou que você vem enfrentando hoje? É o que eu coloquei como criança, que assim, eu sempre tentei ser a boazinha, mas sempre fui vista como a rebelde. Uhum, entendi. Mas vamos lá, começando do começo, né? Qual é a principal dificuldade que você enfrenta hoje na sua vida que você tenta quebrar? Qual o padrão aí que te acompanha, que mais te incomoda, tira seu sono?
É relacionamento destrutivo. Uhum, Na verdade, relacionamentos em geral, todos, né? Não só os destrutivos, todos. entendi. Então você acaba se envolvendo em relacionamentos que não são saudáveis. Usuários e afins. No Aham, mínimo de álcool. entendi. Então, pessoas com vícios, tudo mais. Ótimo. E aí, o que que a voz que tem dentro de você te disse quando você fez a reflexão? Do porquê que você não consegue quebrar esse padrão? É, tem uma coisa que diz você nunca vai dar certo, tipo isso, nunca vai dar certo, né? Suas atitudes não condizem com a sua fala. Uhum, Tem um monte de coisa. Assim, tinham muito coitadinha, mas coitadinha eu acho que eu consegui me libertar. Já tem um tempo. entendi. E aí, esse atitude não condiz com a sua fala, é porque no fim você procrastina, você se sabota, o que que acontece que gera esse conflito de atitude não condiz com a fala? É autossabotagem em geral. Em geral, autossabotagem. Tipo, comecei várias faculdades e eu não consigo terminar nenhuma. Sempre tenho N justificativas, mas nunca vai até o fim. E os cursos que vão até o fim, eu nunca trabalho, nunca cheguei a trabalhar na área. Entendi. Mas você sente que você é capaz, tipo assim, racionalmente, você sabe que você tem as ferramentas que você precisa para concluir esses projetos e você só se sabota? Ou você, de fato, assim, acredita que tem alguma coisa de errado com você e aí você desiste no meio do caminho? Para mim, racionalmente, eu tenho muito mais capacidade que muita gente que está fazendo sucesso, Uhum, mas é racionalmente. uhum. Não, que bom que racionalmente você consegue ver que você tem potencial. E aí então você percebe que é um padrão emocional mesmo que te bloqueia, que te impede de seguir. Como se você talvez não merecesse conseguir aquele objetivo, seria algo desse sentido? Eu não sei se eu exatamente não merecesse, mas é como se eu sempre acabasse tomando uma rasteira. Tipo, um dos cursos que eu estava fazendo, eu me separei e o juiz fez colocar que eu tinha que parar o curso, porque senão eu não ia cuidar dos meus filhos. Quer dizer, meu Uhum, ex-marido fez isso, né? Então, entendi. eu sempre sinto uma rasteira. Uhum, como se... Absurda, mas são rasteiras. Uhum, entendi. Muitas vezes de outras pessoas também, não é só uma autossabotagem. Sim, eu sinto sempre que. Mas eu já tirei isso ah, da minha teia de visão. Eu sempre achei que foi o outro que foi responsável, né? Sempre achei que foram os outros que atrapalharam, mas eu entendo hoje que não existe o outro, que sou eu que não consigo, ou sou eu que escuto o outro à toa, coisa desse tipo. Entendi, entendi. E aí, agora eu quero trazer aquela análise da infância, né? Mas aqui eu vou trazer mais uma dica para vocês quando vocês forem fazer essa reflexão de achar os padrões da infância. Você tem quantos anos, Glaucia? 63. 63. Me descreve rapidinho aqui como que foi, como que a Gláucia descreveria a infância dela, mas eu não quero a Gláucia de hoje me descrevendo a infância. Eu quero aquela Gláucia criança me descrevendo como que ela sentia a infância dela. Por quê? Porque a Gláucia de hoje já tem justificativa para tudo. Ah, isso aconteceu porque naquela época as coisas eram não sei o quê. E esses filtros são filtros que você adquiriu ao longo da sua vida. Então, vamos deixar eles de lado e vamos tentar resgatar, reviver o que que aquela criança sentia. Então, assim,
como que a Gláucia se sentia vista pelos pais? Você teve irmãos? Eu tenho uma irmã, mas ela é 10 anos, quase 11 anos mais nova que eu. Uhum. Como que você se sentia nessa relação com a sua irmã, com a sua família, com as pessoas que estavam próximas de você? Então me dá assim, se a Gláucia criança tivesse que descrever a vida dela, como que ela descreveria naquela época? Primeiro eu era sozinha, né? Totalmente sozinha, sempre pedindo um irmãozinho, uma irmãzinha. Era bem grudada na minha mãe, mas aí a hora que me veio irmãzinha, eu fiquei revoltada, porque não veio irmãzinha, né? Veio quase uma filha, porque tinha que cuidar, tinha que passar fralda antes de andar de bicicleta, tinha que. Na verdade, ela nunca foi minha companheira, né? Uhum, Nunca foi. Ela sempre foi um peso, na verdade. Eu tinha que cuidar, ponto. E eu queria uhum, uma companhia para brincar, e ela não era, nunca foi companhia para brincar. Assim, eu lembro pouco da minha infância, mas eu sei que eu era muito grudada com a minha mãe e eu me sentia muito sozinha. Na escola, eu adorava ir para a escola, porque era onde eu tinha meus amiguinhos, né, que pelo menos eu conseguia conversar, mas também nunca fui um exemplo de nota, nunca fui a melhor aluna, nunca tive um. Pelo menos eu não me lembro de um elogio nesse sentido. Nem nunca um uhum, desenho bonito, nada, nada. entendi. Então, olha que louco, então eu nunca tive nada de bom assim. Que loucura. Interessante escrever a Glaucia infantil, nunca pensei desse jeito. Vamos dizer assim, você nunca teve um motivo para ser elogiada, para se destacar. Seria isso? Exatamente, exatamente. Uhum. E uma outra coisa, você disse que você totalmente sozinha, mas ao mesmo tempo você disse que você era totalmente grudada na sua mãe. Esse sozinha é tipo assim, você não se sentia vista pelas pessoas, você como que assim, se você estava com a sua mãe, você não estava sozinha. Mas o que que seria por trás desse sentimento da solidão? É, não me sentia vista mesmo, porque só tinha minha mãe. Minha mãe estava sempre nos afazeres dela, né? Limpar a casa, fazer comida, ajudar meu pai em algumas coisas, trabalhar e tal. Então, eu Uhum, lembro que eu ficava grudada nela e tem uma coisa que me irritava demais, que me irritava assim, que eu lembro que eu fazia, quando eu fazia qualquer coisa, ameaçava fazer qualquer coisa que não era do agrado da minha mãe, ela falava, eu vou te pôr no colégio interno. E a gente morava do lado de um colégio interno, né, do lado de um colégio de freira, que tinha um muro que para mim tinha 800 mil metros, né? Eu não sei qual que é o tamanho do muro real. Mas uhum, para mim aquilo era assim, é, era como se a minha mãe ameaçasse me colocar numa prisão se eu não fizesse aquilo que ela estava determinando. uhum. E aí você acabava sendo a criança rebelde ou a boazinha? Então, é como eu já descrevi, eu sempre tentei ser a boazinha, mas eu sempre fui vista como a rebelde. Uhum. Como se por mais que você se esforçasse, não conseguiam reconhecer o seu esforço. Nunca. É bem isso, nunca. Aquela corrida que você se mata, chega próximo, mas no próximo, nesse próximo, você fica para trás. Uhum. Acaba o gás e você fica para trás. Tipo o que acontece com seus cursos hoje? Exatamente isso. Eu já associei na hora falando isso, eu já lembrei. Não só curso, com tudo na vida. Uhum. Entendi. E Quando quando eu você... tenho, inclusive, um relacionamento melhor, parece que algo acontece que aí eu não sei se é autossabotagem ou acaba a energia ou perdeu a graça. Uhum. Entendi. E quando você fala dessas coisas que aconteciam, né, da sua mãe não
não ver você, né, ou de você não se sentir vista da forma com que você queria. É, vem algum sentimento de você lembrar daquelas situações, lembrar dessas coisas da sua infância? Não, meu sentimento só era de desespero quando eles brigavam e eles brigavam muito. Isso eu lembro. Tem uma coisa que eu lembro muito, que minha mãe tacou um relógio no meu pai. Assim, eles brigavam de boca, né? Mas era. Eu me enfiava debaixo da mesa e toda hora eu ouvia meu pai, principalmente meu pai, falando que ia se separar a vida inteira. Hoje eles estão com 65 anos juntos, estão juntos. Uhum. E, e nisso tudo, né? Qual era o sentimento que vinha na Glaucia? Era medo, era raiva, era. Ah, nessa questão das brigas deles aí era tudo, era um misto de desespero com raiva, com por que que eu tenho que passar por isso, além de não ter companhia, ainda tenho que ficar na guerra, né? Então eu era o soldadinho da guerra atrás da pedra, porque assim, a lembrança mais forte que eu tenho é debaixo da mesa. Uhum, entendi. E aí você falando isso agora você sente alguma coisa, algum desconforto, mesmo que físico, alguma coisa de pensar nessas questões? Deu meio que um ameaço de taquicardia, assim, Uhum. Como se você de fato estivesse revivendo aquilo mesmo. debaixo da mesa com medo. Uhum, entendi. Então, assim, ó, a gente não consegue ir muito a fundo aqui, porque a gente está, enfim, aqui com um grupo, tem os exercícios e tudo mais, mas eu acho que é muito importante porque esse exemplo da Gláucia, provavelmente, ele se encaixa na história de muitas pessoas aqui. E essas mesmas reflexões que eu trouxe para a Gláucia, é importante que vocês façam. Então, olha só que interessante, né? A Gláucia tem essa sensação de que ela nunca vai dar certo, né? Que por mais que ela se esforce e tudo mais, a coisa não corresponde da forma com que ela esperaria que respondia, correto, Gláucia? Uhum. Na infância dela, ela tentava ser a filha exemplar e mesmo assim ainda era vista como a rebelde, ou seja, o esforço dela não era reconhecido o suficiente. E ainda tinha essa ameaça, qualquer deslize que ela dava, ainda tinha uma ameaça de abandono. Olha, você vai lá para o colégio interno, eu não quero mais resolver essa questão, eles vão resolver lá, certo? Então, o que que começa a acontecer na cabeça da criança? Ela vai Doido. vendo que, olha, qualquer coisa que eu fizer que chamar atenção, no fim, a hora que eu chamo atenção, eu sou punida, eu sou vista de uma forma negativa. Então, eu tento me esforçar, mas as pessoas só me veem para me punir, para me repreender, né? E aí o que acontece? Qual que era o maior sonho da Gláucia a infância inteira, Gláucia? Ter um amiguinho, né? Ter uma irmãzinha, um irmãozinho para poder brincar. Ter um amiguinho, um irmãozinho. E o que que aconteceu quando você ganhou o presente que você sempre quis? Não foi o presente que eu quis, né? Porque só me deu trabalho, não dava para brincar. Não era uma Uhum. bonequinha, tinha que tomar cuidado extremo, que ia quebrar. Uhum. Então, quando você alcançou seu objetivo, você sofreu, vamos dizer assim. Não tinha pensado nesse lado. Muito. Uhum. Interessante ponto de vista. Então, de novo, né? A gente sempre precisa investigar um pouco mais essas questões, mas aqui a Gláucia falando rapidamente, e quando a gente começa a olhar para a nossa infância com essa visão de, olha, o que que era a mensagem que aquela criança estava entendendo, o que podia ser aquelas mensagens que aquela criança estava entendendo, a gente consegue encaixar as peças. Então, por exemplo, o que que
o subconsciente da Gláucia pode estar dizendo para ela hoje, quando ela chega perto de alcançar um objetivo que ela quer. Ó, você lembra Você lá vai sofrer. atrás, você lembra lá atrás quando você alcançou o que você queria. Você tem certeza? Ou é melhor você ficar quietinha do jeito que você tá, né? Então, o que que essa história toda, o que que essa investigação revela pra gente? Então, assim, a gente começa a ter mais clareza de o que que é de fato o nosso problema atual, né? Então, o que que é de fato o impacto que a gente está tendo hoje? O problema da Gláucia, será que é o fato dela sentir que as atitudes dela não condizem com a fala dela? Ou será que o problema dela é talvez o subconsciente dela com medo dela alcançar o objetivo dela e repetir aquele problema que ela teve lá na infância? Então, começa a abrir janelas que, quando a gente fica só numa análise mais superficial, a gente não para olhar. Então, assim, o que que a voz interna dela diz para ela? Então, quando a gente olha para esses padrões lá da nossa infância, a gente começa a ver o que de fato a gente teme ou o que de fato a gente está buscando, né? E aí você para de lutar contra a correnteza de querer resolver o problema de agora, e a gente, quando começa a entender aquele padrão lá de trás e limpar essa carga emocional lá de trás, a gente faz como se fosse um efeito dominó, porque a gente tira o padrão pela raiz. Então, enquanto a maior parte das terapias trata muito do atual e vai aos poucos indo para o passado, na nossa abordagem a gente prefere ir lá na raiz, por mais que sejam memórias que às vezes sejam mais dolorosas da gente tratar, mas o que que a gente entende? Quando a gente tira essa carga emocional, é como se a gente tirasse o mal pela raiz, vamos dizer assim. Então, não é que a Gláucia vai parar, vai apagar o passado dela. Não, o passado dela ainda existe. Só que ela vai parar de sentir o efeito emocional daquele passado. E aí o que acontece? Glaucia, você falou que de lembrar, você parece que está revivendo aquela cena, certo? De estar embaixo da mesa, da raiva, do desespero de estar lá vendo a briga dos seus pais, correto? Por que que você consegue, mesmo depois de 60 anos, praticamente, lembrar disso? Porque ainda existe essa memória emocional presa em você. Então, racionalmente, você pode entender tudo. Só que se você não tirar esse peso emocional que você tem com relação a esse passado, sempre que você tentar mudar esse padrão no presente, essa memória vai te puxar para trás. Por isso que você fica nesse vai e volta eterno. Por quê? Você vai desenvolvendo consciência, mas enquanto você não quebra esse padrão emocional, você não consegue evoluir. E aí, quais são as formas que a gente tem, então, de quebrar esse padrão emocional? Então, vou continuar aqui com a Gláucia, mas eu quero que vocês façam essas reflexões e continuem as reflexões aí no caso de cada um de vocês. Pensando nesse medo de quebrar esse seu padrão, de não merecimento, de não ser vista, de se você for reconhecida e alcançar seu prêmio, provavelmente você vai sofrer. Se você pensar em quantas vezes esse padrão se repetiu na sua vida, a pergunta que eu te faço é: quanto custa, quanto está custando para Gláucia manter esse padrão emocional que você carrega desde a sua infância? E aqui eu não estou falando só de custo financeiro, tá, pessoal? Então, quanto está custando para vocês em relação à paz de espírito, a tempo,
que vocês perderam na vida, às vezes por medo de buscar o que vocês almejam, nas oportunidades que vocês deixaram passar, nos tipos de relacionamento que vocês buscaram. Então, Glaucio, pensando só nesse padrão rápido que a gente trouxe aqui, quanto que você diria que já te custou? Hum, Praticamente a minha vida toda, né? Mais da metade da minha vida. Custou muito caro. Uhum. Não dá nem para pôr preço, então. De jeito nenhum. Entendi. Então, custou meia vida. É um bom preço, hein? Meia vida. Misericórdia. Certo. E por que que é importante vocês terem essas clarezas, tá, pessoal? Eu já vou explicar o que que acontece que vocês deixam de quebrar esse padrão, por mais que racionalmente vocês saibam que isso é importante, mas eu gosto de trazer sempre essa reflexão, porque vocês precisam ter isso como uma pergunta âncora, uma pergunta que vai segurar vocês na jornada quando vocês pensarem em desistir. Então, assim, vocês vão querer se sabotar quando vocês tentarem quebrar um padrão que existe em vocês. Então, é muito importante, inclusive, aí a Glaucia, ou todo mundo que está acompanhando e fazendo esse exercício, que vocês anotam. Esse padrão emocional já me custou, e aí vocês colocam o quanto que isso está custando para vocês manter esse padrão. Por quê? Porque toda vez que vocês tentarem se sabotar e deixar de quebrar esse padrão, vocês vão ter aonde vocês recorrerem e olhar, olha, já me custou isso. Eu quero continuar pagando esse preço pelo resto da minha vida ou eu quero quebrar esse padrão? E isso vai trazer força para vocês quebrarem esse padrão. Faz sentido, Glaucia, essa reflexão? Olhando o Faz. custo disso, você consegue entender o que que pode acontecer caso você não resolva isso e não mude esse padrão? Primeiro, eu acho que preciso colocar assim um objetivo claro, né? Porque eu acabo nessa coisa toda é a mesma coisa que eu ficava perdida debaixo da mesa. O que de fato eu quero? Hoje eu estou num relacionamento legal, mas assim é tão legal, é tão dentro da caixinha, meu amado, que é meio que perigoso. Parece perigoso mesmo. Quer dizer, não que seja perigoso, claro, mas eu acho que eu estou tão acostumada a viver num mundo de adrenalina tão alto que Que aí você fica procurando um problema aonde não tem para voltar para adrenalina? é meio que isso mesmo. Uhum, Além da preocupação com ele, né? Porque também não quero magoar, porque ele é uma pessoa extremamente sensível e tal. Tem exatamente isso. Será que eu vou, de fato, me sentir daqui para o resto da minha vida tão bem quanto eu me sinto agora, que uhum. não tem um ano de relacionamento ainda? É como se o seu cérebro não deixasse você ficar em paz. Tipo assim, deixasse sempre um sinal de alerta na cabeça da Gláucia. Tipo, pô, tá tudo bem, mas será que vai continuar bem, Gláucia? Isso, olha, exatamente Uhum. isso. Como se você não merecesse tá tendo esse relacionamento legal agora e você tivesse que achar um problema nele para voltar pro seu padrão atual. Tranquilo, tranquilo demais, dentro dos padrões da sociedade até, e eu não estou acostumada com isso. Olha só. E aí, então, vamos pegar isso que a Gláucia trouxe para vocês também tentarem entender essas coisas. Porque o que que é o problema aqui? A Gláucia trouxe, olha, eu preciso ter clareza do meu objetivo. Mas olha como o padrão emocional dela é tão forte que, assim, teoricamente, ela não deveria estar preocupada com o relacionamento dela, porque é um aspecto que, teoricamente, está em ordem agora, e ela fica tão incomodada
no subconsciente dela de estar saindo do padrão dela, que ela fica gastando energia dela para tentar procurar um problema no negócio que não tem, para afirmar para o subconsciente dela que ela está voltando para o padrão que ele tanto conhece. Então, se a Gláucia não limpa a carga emocional desse padrão dela, o que que tende a acontecer? Enquanto ela não achar um problema para sabotar esse relacionamento, ela não sossega. Porque tá desconfortável sair do padrão dela. O subconsciente dela não fica em paz. É tipo assim, mas como assim, Glaucia? Tá tudo bem? Mas tá mesmo? Será que daqui a um ano vai estar? E aí o tempo que ela poderia estar focando em outros objetivos, ela tá gastando energia para tentar voltar para o padrão antigo dela. Por isso, Glaucia, que talvez você não precise de um novo objetivo. Você primeiro precisa quebrar esse padrão. Porque só de você liberar esse espaço na sua cabeça, você tem mais tempo e mais energia para aí sim ter clareza de qual o objetivo que você de fato quer. Faz sentido? Faz. Agora sim, tem alguma coisa errada com a Gláucia? Com certeza não. E por que que a gente se sabota? Tá? Então, Gláucia, obrigado por compartilhar. Qualquer coisa no final a gente volta aqui mais com o seu caso, mas eu quero parar aqui essa análise da Gláucia com esse gancho. Olha só, mesmo agora numa situação confortável, ela ainda está com o foco nos possíveis problemas que talvez um dia pode ser que venham a acontecer. E a energia dela está focada nisso, porque ela saiu do padrão do relacionamento, né? E aí o que que acontece? Por que então que a gente se sabota? O seu subconsciente, ele prefere o ruim conhecido do que o bom desconhecido. O nosso subconsciente, ele foi criado para manter a gente vivo, não feliz. Então, o que que o cérebro da Gláucia, o que que o cérebro do Caio, de todo mundo que está aqui, tende a fazer? Ele vai falar assim para a Gláucia: Ô Gláucia, faz 63 anos que você vive nesse padrão. Por que que agora você vai querer mudar? Você não chegou até aqui? Por que que você vai mudar isso agora? Você nem sabe como que é ter um relacionamento que de fato é bom. E aí ele começa a colocar essas vozes. Então, por mais que racionalmente tudo que a Gláucia sempre quis foi um relacionamento bom, a hora que ela atinge aquilo, se ela não limpa o padrão emocional que ela tem, aquela vozinha vai ficar o tempo inteiro na cabeça dela, lá no fundo, falando assim: arruma um jeito de voltar para o nosso padrão. Não tá confortável desse jeito. E aí é um mecanismo de sobrevivência mesmo, tá? O padrão ruim, ele é mais conhecido e ele é mais seguro, porque ele gera previsibilidade. A Gláucia já sabe como que é ter um relacionamento instável. Não é saudável, mas é previsível. E o padrão bom, o padrão mais novo, ele ameaça. Por quê? Porque é um território desconhecido. Isso aciona um alarme de perigo. Tá, mas e se der errado? E se eu achar que agora vai dar certo e não der de novo? E eu vou voltar para minha frustração? Então, por isso que nesses momentos de decisão, o nosso cérebro prefere fazer com que a gente volte para o velho padrão, porque mesmo sofrendo, ele é conhecido. Porque sofrer de forma familiar parece mais seguro do que arriscar o desconhecido. Por mais que racionalmente o desconhecido a gente saiba que vai ser algo melhor. Então vamos lá. Tem uma outra analogia que eu gosto de fazer, e aí é muito bom, principalmente quando a gente já está mais avançado na jornada do desenvolvimento pessoal. Que é assim:
tem duas montanhas. Sabe aqueles desenhos animados antigos? Tinha duas montanhas, uma de cada lado, e uma pontezinha de corda, aquela pontezinha que é as cordinhas e as madeirinhas, para atravessar de um lado para o outro, sabe? Então, o que que acontece, tá? É, o nosso, uma montanha é o nosso padrão emocional antigo. A outra montanha é o padrão emocional que a gente quer chegar. E essa ponte é a nossa jornada de desenvolvimento pessoal. O que que acontece? Quando a gente começa a nossa jornada de desenvolvimento pessoal, é muito gostoso. Por quê? Porque a gente começa a caminhar, a gente começa a se conhecer, a gente começa a dar aquele primeiro passo, que é ter a consciência das questões que geraram o padrão que a gente vive hoje, e a gente começa a ver o outro lado, a outra montanha. Então, uma realidade que a gente nem achava que seria possível um dia, do nada começa a ficar cada vez mais claro. E aí a gente vai avançando. Olha, eu acho que isso que eu tenho não é um problema em, em, um problema impossível de ser resolvido, né? Você Insolúvel, é. começa é um insolúvel isso. Então você começa a ter uma perspectiva nova para a vida de vocês. Então, o desenvolvimento pessoal, as terapias mais tradicionais, elas ajudam muito nisso, porque a gente começa a caminhar nessa ponte. Só que aí o que que acontece? Chega uma hora que a gente está a 5 metros de distância da outra montanha. A gente está pertinho dela. A gente já entende como vai ser a nossa vida se a gente alcançar aquele padrão. A gente já entende que a gente tem todas as capacidades que a gente precisa para viver aquele padrão. A gente entende que a gente é até melhor do que outras pessoas que vivem naquele padrão. Então, racionalmente, tudo a gente já tem essa clareza toda. Só que o que acontece? Nesse momento, a gente olha para baixo e falta três madeirinhas nessa ponte. Tem um buraco. Para chegar do outro lado é só a gente pular o buraco. Só que a hora que a gente olha para baixo é um precipício gigantesco. Nesse momento, vocês acham que o subconsciente nosso fala para a gente pular ou para a gente voltar para trás? Comenta A aí, pessoal. prudência vai mandar voltar, né? A prudência do subconsciente, né? Porque racionalmente você sabe como que vai ser sua vida, certo? Se você tiver um padrão novo. Você sabe como que vai ser sua vida se você parar de se sabotar, por exemplo, antes de atingir o objetivo que você tanto está buscando naquele momento, né? Então, o que que acontece? Quando você se aproxima desse buraco, é o buraco onde quase todo mundo volta para trás. Então, quando você se aproxima desse novo padrão, surge uma crise, de repente todas as coisas desmoronam, o relacionamento entra em crise, o dinheiro some, a saúde piora. Parece que a gente dá um jeito de voltar para trás. Por quê? Porque quanto mais perto você está da transformação, mais o seu subconsciente grita alto: volta, pelo amor de Deus, aqui é perigoso. Vamos para o que é conhecido. Então, esse é um momento crítico. 99% das pessoas desistem aqui. Aí elas acham que a terapia não funcionou, elas acham que elas não têm jeito, elas acham que é melhor aceitar a vida como que ela tá, mas a verdade é, você tá quase lá. O buraco é como se fosse uma resistência final antes da transformação. E aí vem a pergunta âncora: você quer mesmo essa mudança? Você quer mesmo parar de ter esse custo que você vem tendo a vida inteira em todas as áreas da sua vida? E muitas vezes, só de fazer essa pergunta, nosso estômago até embrulha. Por quê? Porque é onde começa aquele conflito. Racionalmente eu quero,
Só que o meu subconsciente não conhece essa nova realidade. E ele morre de medo. E ele me passa esse medo. E aí, o que que é importante nesse momento? Nesse momento é importante ter alguém do outro lado desse buraco que já passou, já pulou o buraco, já está do outro lado, para pegar na sua mão, pegar na mão da Gláucia, falar assim: olha, eu sei que você está com medo, eu sei que o buraco parece grande, mas segura aqui na minha mão que eu vou te ajudar a pular esse buraco. E aí é nesse momento que vocês precisam de alguém, né? Ou precisam ter um caminho para limpar esse padrão emocional. Então, assim, muita gente, quando começa a fazer EFT, vou trazer aqui para nossa realidade. A EFT, ela é muito eficaz, só que se você não tiver cuidado, ela vira um remédio para ansiedade. Por quê? Ah, eu acordei mal hoje, acordei ansioso. Aí eu vou lá, faço uma EFT, alivia. E eu acho que resolvi o problema. Mas na verdade, você tomou uma pílula para ansiedade, como se fosse um remedinho. Isso é ruim? Não. Isso pode te dar, por exemplo, o impulso inicial que você precisa para fazer o que você precisa fazer. Só que se você não pegar essa técnica e usar lá na raiz do seu problema, você não vai resolver de uma vez. Então, por isso que é importante você ter o caminho correto para resolver cada tipo de problema. Se você também quer entender o que é que está por trás dos padrões negativos, dos problemas que se repetem na sua vida, para você descobrir o que realmente está bloqueando você, então vai aqui no link na descrição desse vídeo para você agendar uma sessão de avaliação emocional com um especialista da minha equipe. E em menos de uma hora você vai conseguir ter total clareza do que realmente está bloqueando você. E você vai receber um mapa com o caminho completo que você deve seguir para você destravar a sua vida.